Vamos continuar com a nossa reunião. Passamos à terceira parte, com a audição, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto sobre o Plano de Ação para a Comunicação Social anunciado pelo Governo. Cumprimento e agradeço a presença dos representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, Virgílio Manuel Moraes de Matos, Nelson de Jesus Martins da Silva e Diogo Manso. Portanto, sejam bem-vindos e vamos passar então de imediato à audição e dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o Grupo Parlamentar requerente. Faça favor. Muito obrigada. Queria agradecer à SubcT do Porto a presença aqui. Têm acompanhado as audições, estou certa, que temos feito e, portanto, conhecem perfeitamente o contexto destas audições, conhecem as preocupações dos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda entende que há neste anúncio do Governo, nesta decisão, uma enorme precipitação e irresponsabilidade e também muita falta de transparência na maneira como o Governo anuncia uma quebra de financiamento da RTP desta dimensão, sem dizer, por um lado, que consequência, sem clarificar que consequências é que isso vai ter, portanto, dizendo sempre que não há problema nenhum, quer dizer, como se tirar 22 milhões de euros à RTP só para começar, não é? 22 só para começar, fosse uma coisa que não tem impacto nenhum, nem, por outro lado, salvaguardar outro tipo de financiamento que pudesse compensar aquele e, portanto, parece-nos, como já foi dito, e já dissemos muitas vezes que esta é uma decisão tomada à medida dos operadores privados, normalmente da empresa, que não é feita a pensar na RTP. O próprio Conselho Geral Independente diz que esta decisão não é compatível com a manutenção e o cumprimento do conceito estratégico, do contrato de concessão, das obrigações de serviço público. A pergunta que eu tenho para vos deixar é a seguinte. Número 1, que consequências é que acham que uma quebra de financiamento desta dimensão teria ao nível da capacidade humana da RTP, sabendo nós os conflitos laborais que a RTP já tem sobre a integração de precários, baixos salários, etc. A segunda questão é, tiveram certamente a oportunidade de ouvir aqui a perspectiva da Comissão de Trabalhadores e as garantias que terá obtido por parte do Ministro relativamente a formas compensatórias, digamos assim, ainda que não totalmente, mas pelo menos algumas compensações que estariam previstas. Pergunto se partilham ou se ficam de alguma forma mais descansados com essas palavras e se conseguem identificar as gorduras que o Sr. Ministro mencionou que estariam no centro da solução para este dilema. Obrigada. Muito obrigada. Para responder em nome da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, tem a palavra Virgílio de Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos uma visão, estivemos a ouvir ali parcialmente o que foi dito pela Comissão de Trabalhadores, temos uma visão em grande parte diametralmente oposta ao que aqui foi dito. Inclusivamente, relativamente à situação que foi aqui mencionada da presença do Sr. Ministro ontem no Porto, nós ficamos com mais dúvidas do que certezas. E tivemos oportunidade, ao contrário do elemento da Comissão de Trabalhadores que esteve aqui, tivemos oportunidade, tanto eu como o meu colega Nelson Silva, de questionar o Ministro sobre uma série de matérias que nos preocupam. E ao não ter as respostas que pretendíamos, ainda mais perplexos ficamos. Porque, nomeadamente, em relação à questão da publicidade, basta olhar para o plano de ação e ver que isto foi... Nós emitimos documentos sobre matérias mais básicas, muito melhor fundamentados do que isto que está aqui. Isto é absolutamente inacreditável o que está aqui. Inclusivamente, há aqui situações, uma das quais eu ontem perguntei ao Sr. Ministro e que não me respondeu, que tem a ver aqui com uma questão básica, já foi posta até pelo elemento do CGI, o Dr. Arons de Carvalho, que em determinada altura é aqui mencionada
que no triênio de 2024 a 2027, há uma perda de 18 milhões de euros, está aqui no documento, quem ler vê aqui no documento, e depois a base de partida são 6 milhões de euros, portanto, que são retirados por cada 2 minutos de hora, portanto, ao ano, não é? Ora bem, isto é uma conta extremamente simples, isto é da primária. Portanto, 6 milhões, são retirados 2 minutos, é 6 milhões no primeiro ano, são 12 no segundo, serão 18 no terceiro. E, portanto, temos 36 milhões, ou perto disso, e depois, a partir daí, são 21 milhões. Portanto, isto está aqui no documento e não é explicado. Eu perguntei ontem isto e não foi explicado. Há aqui uma situação que já foi falada também atrás, que tem a ver com a questão portanto, das fake news, etc. Isso já foi aqui também mencionado. Se olharem para o plano, veem que no final, quando são pedidas medidas em relação a isto realmente é necessário integrá-lo no contrato de concessão, chega-se à conclusão, eu ontem perguntei ao Sr. Ministro, porque é que estava inscrita aqui a verba de 0 euros. Porque está aqui, isto é muito fácil, fazer isto tudo com 0 euros é extremamente fácil. Está aqui inscrita a verba de 0 euros. Quando perguntei ao Sr. Ministro o que é que iria fazer mais com 0 euros, o Sr. Ministro disse-me, olha, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, o polígrafo que faz a SIC, ou alguns programas do canais nórdicos que têm, até mencionou, pode, por exemplo, olha, hoje está-se a falar da NATO, se calhar podem fazer programas em que expliquem a muita gente o que é a NATO. Ora bem, isto não se faz com 0 euros, obviamente. Não se faz com 0 euros. E já é feito. Isto é quase uma interferência do Sr. Ministro. Ele a dada altura recuou ligeiramente porque, como já tinha metido, digamos, entre aspas, a pata na poça na situação do programa do preço certo, acabou por dizer, mas eu não estou aqui a dar indicações de programação à RTP. Portanto, em relação a outra matéria que aqui foi falada, eu já passo aqui ao meu colega que também tem alguma coisa a acrescentar, a Joana já abordou a situação dos precários. Foi uma situação que eu ouvi agora aqui. Fomos nós que começamos a fazer a denúncia, a seguir à Lei do Trabalho Digno, que fizemos a denúncia na ACT, que está a correr na ACT, relativamente a 140 trabalhadores precários na altura. E quando falamos em trabalhadores precários, estão a ser todos absolutamente validados pelos tribunais, alguns, muitos, na relação, porque a RTP está a usar dinheiros públicos está a meter dinheiros públicos para fazer recursos sobre situações que eles próprios dizem que são óbvias. Quando já foi, o Conselho de Administração já foi aqui questionado sobre se em algum momento fez o pedido para a integração destas pessoas como uma empresa pública normalmente faz, ou um instituto público, o Conselho de Administração admitiu que nunca fez nenhum pedido. Quando agora diz que não pode contratar porque a tutela não autoriza, os tribunais o que estão a dizer, muito bem, mas vocês também não fizeram nenhum pedido, pois não? Então não houve nenhuma recusa. Portanto, isto está a seguir, já passou na relação. A RTP contratou um escritório de advogados no Porto, é quem paga em contratação pública 120 mil euros para defender estas situações e, felizmente, está a perdê-las todas, porque não poderia ser de outra forma. Portanto, a precariedade na RTP depois encaixa nisto que vem aqui no plano. Eu vou terminar, Sr. Presidente. A questão das 250 saídas, comatadas com 125 entradas, quando nós, neste momento, já temos déficit de trabalhadores, é uma coisa absolutamente absurda, para não dizer outra coisa. Muito obrigada. Vamos passar agora a ouvir os restantes grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça favor. Não? É a indicação que eu tenho. Então, a Sra. Deputada Sofia Carreira, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto e agradeço a vossa presença na Comissão. Permitam-me iniciar a minha intervenção destacando que para o Partido Social Democrata falar da RTP é falar de futuro. O futuro do serviço público televisivo, sempre na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do pluralismo e da independência dos órgãos de comunicação social. Princípios balizadores, quer da nossa bancada, quer do nosso Governo. Permitam-me continuar dando nota que, para existir futuro, para os novos e exigentes desafios da comunicação social,
é necessária uma coragem reformista. A coragem de apresentar propostas desafiadoras, implementá-las e garantir a sua avaliação. E este Governo foi corajoso. Apresentou um plano para a comunicação social, um plano ambicioso, é certo, mas um plano que vai permitir dar passos que há décadas se aguardavam. Algumas críticas se ouvem, mas as mesmas, por norma, vêm sempre dos que, durante muitos anos, estiveram na governação e nada fizeram, assumindo que, por haver uma RTP estabilizada financeiramente, não era necessário reformar. O Partido Socialista, na sua eterna reflexão, entregava ao futuro da RTP um eventual aumento da CAV, que já vai em quase 200 milhões de euros, e no livro branco do Serviço Público, do qual, convém dizer, retiramos algumas considerações. Mas a verdade é que não produziu resultados. O mesmo Partido Socialista que, em momento nenhum, garantiu verbas no PRR para a comunicação social. Não basta falar nos arquivos da RTP, isso é património, senhora deputada. Não há verbas garantidas no PRR para a comunicação social, na transição digital e na inovação tecnológica. Dar nota que as verbas inscritas no PRR para a questão dos arquivos da RTP enquadram-se no património, não se enquadram na transição digital nem na inovação tecnológica. Isto é importante reafirmar. E, portanto, esta falta de coragem, de estratégia, determinação para garantir uma RTP forte e apta a enfrentar desafios que a comunicação social hoje enfrenta claramente, e é do conhecimento de todos, levou a que o contrato de concessão não fosse renovado, uma revisão que se arrasta há bastantes anos. Pretende-se agora um contrato de concessão mais flexível, sem comprometer as obrigações do serviço público e facilitador da inovação. Assim, permitam-me fazer a minha primeira questão. É para a Subcomissão de Trabalhadores fulcral para o futuro da RTP a revisão célere do contrato de concessão? Em algum momento foram ouvidos pelo Conselho de Administração sobre esta matéria? Permitiu ainda esta falta de iniciativa contribuir para um arrastar de conflitos contratuais existentes com muitos funcionários a exercer funções sem o necessário enquadramento legal. Muitos falam da perda de receita com a extinção gradual da publicidade, que é uma falsa questão, que poderei tentar falar mais adiante, fazendo tábua rasa do valor anual gasto pela RTP em apoio jurídico e em indemnizações por conflitos com os trabalhadores. Como entendem esta precarização do setor? Não seria esse um dos assuntos prioritários a trazer esta comissão, esta audição, neste caso? O Conselho de Administração, nas diferentes audições que teve com esta comissão, disse-nos que era uma ambição de longa data dos sindicatos e trabalhadores que pudesse existir um plano de rescisão. Hoje, e depois de ouvirmos alguns sindicatos, sabemos que essa não foi uma ambição imediata e prioritária. Assim, tem que levantar uma questão. A Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto defende a extinção do plano de rescisão ou não? Quanto à questão da perda comercial, eu acho que nem vale muito a pena voltarmos a esse assunto, porque estamos-nos a repetir à volta dos 6 milhões, mas depois há a indemnização compensatória que dava quase um encontro de contas com um excesso de dinheiro de 1.300.000 euros. E creio que as declarações do Sr. Ministro ontem vêm reforçar por inteiro o que esta bancada tem dito desde que este plano foi apresentado. Meus senhores, comecei esta minha intervenção a falar de futuro e do futuro do serviço público televisivo. Tenho, por isso, e com o rigor que o nosso trabalho aqui exige, de destacar que uma das muitas medidas, até porque não vou ter tempo para pegar em mais nenhuma, e destaco o incentivo à contratação de jornalistas numa nova estratégia para a retenção de talentos. Como avaliam esta medida? Concordam com a urgência em renovar os quadros técnicos da RTP, dotando a empresa de maiores e mais inovadoras competências? Termino com otimismo. Acolhemos naturalmente os vossos contributos e as vossas preocupações, garantindo que o plano de ação vem para reforçar e, por isso, em nada afetará a produção da RTP do Porto. Essencial para nós a lógica do serviço público da RTP. Temos hoje o que se pretendia, portanto, ambicionava-se um plano de ação para a comunicação social, ele chegou, compete-nos a nós, de forma responsável, contribuir
contribuir para que, ao exemplo de muitos outros países, consigamos tornar a RTP um serviço público televisivo atrativo para fixar jovens, inovador numa nova estratégia de comunicação. Vou terminar, Senhora Presidente. Competente para atrair e fixar novos públicos e sempre defensora da liberdade de expressão. Muito Mas obrigada também ao Sr. Deputado. uma Tem mesmo RTP de que seja concluir, competitiva, delineadora de mercado de comunicação, promovendo um ecossistema mediático robusto, transparente e de referência. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Os senhores deputados querem concluir a reunião em tempo útil, têm de colaborar e não ultrapassar o tempo de palavra que lhes está atribuído. Para responder, tem a palavra que é o Sim, Nelson Silva. Nelson da Silva. Faça favor, Sr. Vamos começar pela parte final. No plano estratégico que vimos aqui do Governo, a medida refere a contratação de jornalistas. Ora, eu não sei se sabiam, mas a comunicação social é muito mais que jornalistas. São técnicos, são administrativos, são todos os serviços auxiliares. E a precariedade que está instalada na empresa está em todas essas áreas. Ou seja, não há uma área mais importante ou menos importante na comunicação social onde não se reflita a precariedade. Ora, no caso da empresa, também vos vou dar se calhar outra novidade, nós não podemos falar em 1.800 trabalhadores, nós falamos em 2.000 trabalhadores. Porque há cerca de 200 precários que são constantes na empresa. São esses que estão a ganhar em tribunal as ações. Ora, o plano que está em cima da mesa, e pela boca do Sr. Ministro ontem, é para a saída voluntária de 250 trabalhadores, para a entrada de 125, que tendencialmente serão regularizações de precários. Ora, se calhar não chegam. A regularização dos 125 não chegam para os precários que a empresa tem de necessidades permanentes. E não é como eu ouvi aqui hoje na comissão anterior. Os precários que estamos a falar, independentemente do tipo de vínculo, se é por concurso, porque agora também se faz concurso para CPS, é uma novidade. Ou seja, até para ser precário se faz concurso, que é uma coisa... CPS é um contrato de prestação de serviços, que é a recibo verde, para o qual se faz um concurso para se contratar um recibo verde. Pronto, ou seja, é na mesma um recibo verde, um falso recibo verde. Pronto, estamos a falar de falsos recibos verdes, mas nas suas variantes totais. Ajuste direto, ajuste indireto, com uma empresa intermediária. Temos todos os modelos. Nós podemos estudar a precariedade só na RTP, não precisam de sair. É a única questão de fake news que se pode fazer internamente sem ter gastos externos. Pode-se ver lá dentro como é que funciona a precariedade no nosso país e modelos que são validados pela tutela. Eu digo isto de uma forma muito simples, porque a tutela tem muita responsabilidade nisto. Nós temos uma legislação no nosso país, laboral, que os tribunais têm validado e que as sucessivas tutelas ainda não perceberam que a forma correta de limpar é dizer a RTP, partir 2, só contrata de forma legal dentro do Código de Trabalho. Acabaram-se os recibos verdes. Porque não venham com a história de que um trabalho pontual não pode ter uma forma de contratação legal. Está escrito na lei. A lei tem isso. Não precisamos de recorrer aos recibos verdes. Agora, a RTP não pode estar à espera de uma autorização para contratar um trabalhador para a semana, que vá à tutela e que essa autorização venha no final do ano, como vem o plano estratégico, em que se entrega no final de um ano e ele só é validado no final do próximo. Relativamente aos trabalhadores vigentes, que também falou aí, este plano nada fala. Ou seja, os trabalhadores da RTP, os 400 que têm requerimentos metidos para reenquadramento, ou seja, que exercem funções acima daquilo que oferem, não vi nenhuma preocupação do Sr. Ministro nessa matéria. E isso é um ponto que nos preocupa, sendo uma preocupação transversal à empresa. Ou seja, a resolução do problema dos trabalhadores que exercem funções acima das suas categorias e que nada recebem por isso, não há uma palavra sobre essa matéria. A questão que estão aí a referir dos 14 milhões, vamos ser sérios na discussão. Eu acho que temos mesmo que ser sérios. Isso é uma indemnização que o Estado português está obrigado e que foi condenado a pagar à RTP. Em 2003, por subfinanciamento. Falou o Sr. Ministro ontem, na audição. Pronto. Ou seja, e que é a forma de compensar o estrago destes primeiros anos. Vamos também ser sérios. A perda da publicidade não são 6 milhões ano. A publicidade do ano passado rendeu à RTP 21.711 milhões. Ou seja, 21 dividido em 3 anos são 7 milhões por ano. E é cumulativo. Ou seja, se os 6 minutos por hora têm este valor inscrito no orçamento da empresa, também não desceu, como o Sr. Ministro disse ontem, que a publicidade tem vindo a descer. Não. Em 2022 foi de 21.350. Em 2023, 21.711. Isto está no relatório, da empresa, por isso não estou a ir buscar números a lado nenhum, estranhos. Ou seja, 7 mais 7 mais 7 são 21. Ora, se no primeiro ano se tira 7, se no segundo ano se tira 7 mais aqueles 7, estamos a falar de 14. E se no terceiro ano saem então os 21, o que nós temos aqui é uma retirada de 42 milhões.
em 3 anos. E os 21 depois é permanente. Esta é a perda de receita que estamos a falar, não há outro número. A perda direta de receita. Ainda não temos os cálculos indiretos da receita. O que eu gostaria de saber, e isso sim, se calhar é algo que nos podem ajudar aqui a perguntar até ao Sr. Ministro, é onde aparecem estes 6 milhões, de onde é que vem este número. Este número é importante, sabermos de onde é que ele vem e como é que o Governo chegou a estes 6 milhões. Mas, se fez algum estudo para perceber o impacto deste plano na comunicação do audiovisual. Porque a RTP não é só uma entidade de serviço público, é um motor da economia do audiovisual em Portugal. Em várias matérias. Contrata seriados, compra produções externas, produções internas, aluga e-mails aos seus concorrentes. Eu ainda ao mês passado, posso dizer, eu sou técnico de som, trabalhei com um carro da SIC e trabalhei com um carro da TVI ao serviço da RTP. Ou seja, não há aqui qualquer dúvida sobre isto. Menos financiamento na RTP, que não tem tido a atualização da CAV, que tem visto os custos de produção aumentarem, que tem, e bem, tentado, e tem feito com os sindicatos, isso sim, o aumento dos seus trabalhadores. E só para concluir nesta parte, depois terei certamente mais tempo, tem feito este acréscimo de despesa sem um acréscimo de receita, isto tem sido um problema. E para finalizar, só nesta intervenção, há aqui uma coisa que também quero deixar claro. Os sindicatos não foram em nenhum momento ouvidos sobre esta matéria. Eu sou dirigente de um dos sindicatos, estive nas reuniões todas, não há, ou seja, parem de dizer que os sindicatos foram ouvidos neste plano de reestruturação. Não foram. Isto não existe. Isto não existe, mas eu aproveitei para dizer. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Sofia Andrade. Desculpa, mas peço... Pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado. Sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Sr. Presidente, eu penso que é importante que os cidadãos e dirigentes, neste caso, que participam nesta audição, que seja claro que, nomeadamente no que aconteceu agora, isto foi uma segunda intervenção inicial, quando o objetivo é que os senhores possam responder às perguntas também que são colocadas pelos senhoras e pelos senhores deputados. Ora, eu registro que nenhuma das perguntas que foi colocada pela senhora deputada foi aqui respondida. E, portanto, acho que é importante isso ser clarificado. Obrigado. Senhores, quem está a conduzir os trabalhos sou eu. Se algum dos senhores deputados quiser ocupar este lugar, faça o favor de tomar as diligências necessárias para o efeito. Respondendo à interpelação que fez, dizer que nem em nenhuma comissão, nem sequer no plenário, compete a quem está a presidir interferir no conteúdo das intervenções, seja dos e das deputadas, muito menos das entidades convidadas. Ou seja, compete, neste caso, à Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, responder ao que quiser, dizer o que quiser, afirmar o que muito bem entender, porque não há aqui, como é óbvio, qualquer tipo de... nem pode haver qualquer tipo de censura. Portanto, se querem responder, respondem. Se não quiserem responder, não respondem. Dispõem do tempo que utilizam como muito bem entendem. Dito isto, feito o esclarecimento, que aliás é não apenas da nossa praxis, mas é também regimental, dou a palavra à senhora deputada Sofia Andrade, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Dr. Virgílio Matos, Nelson Silva e Diogo Manso, da Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto. Agradecer a presença nesta audição e agradecer também todas as informações, contributos que nos têm prestado e que irão continuar a prestar certamente ao longo desta audição e que nos permitem compreender melhor todos os aspectos inerentes a este assunto. Nós, em sede da Comissão de Cultura, temos feito já um conjunto de audições sobre este plano de ação para a comunicação social que foi apresentado por este Governo da AD e, ao longo de todas estas audições, tem-nos sido reportada uma grande preocupação para com o futuro da RTP, tendo em conta as medidas que este plano apresenta. E, desde logo, a supressão da publicidade até 2027, o que vai resultar numa perda de receita muito significativa. Já aqui percebemos que os números apresentados pelo Governo foram rebatidos, não
porventura não correspondem aos reais números, e, portanto, este é um aspecto que nos preocupa, esta falta de rigor naquilo que é o trabalho que nos é apresentado, e tão ou mais grave que isso é que esta medida não vem sequer acompanhada com nenhuma alternativa para compensar esta perda de receita. Não está definida nenhum tipo de indemnização compensatória ou qualquer outro reforço de investimento público na RTP. E já agora, também não foi feito qualquer estudo de impacto que justifique ou que sustente a aplicação desta medida. E poderemos falar também da implementação do tal plano de rescisões na empresa dos 250 trabalhadores e que está muito além daquilo que estaria previsto ou que estaria estudado pelo Conselho de Administração. Mas tão ou mais grave do que todas essas medidas é que, à boa moda deste Governo, todas estas decisões foram tomadas sem que houvesse diálogo, sem que houvesse articulação, seja com o Conselho de Administração ou qualquer outro órgão ou entidade que tenha responsabilidade nesta matéria. E, portanto, em face deste cenário, quero deixar uma nota importante, tendo em conta aquela que é a posição do Partido Socialista perante este plano de ação, reiterando o nosso total desacordo, seja para com o conteúdo deste plano, seja pela forma como ele foi trabalhado e apresentado. Ainda que o Governo insiste em dizer, e diz isto com muita arte e com muito engenho, que este plano que apresenta assenta numa qualquer missão de contribuir para assegurar a sustentabilidade, o pluralismo e a independência da comunicação social em Portugal. O problema é que esta preocupação não passa de mera retórica política, porque não vem acompanhado de nada que possa concretizar aquilo que o Governo diz. E, aliás, o Governo esqueceu-se de uma parte absolutamente fundamental para a RTP, de dizer que este plano não mais é do que uma clara aposta no desinvestimento, no esvaziamento e na descapitalização do serviço público de rádio, televisão e digital que a RTP presta ao país. Mas nós sabemos bem a forma de atuação dos governos de direita, até porque é sempre igual. Primeiro começam por desregular, depois quando a coisa começa a correr mal dizem que a culpa é da esquerda e chegamos a um ponto que entreguemos aos privados porque a coisa não está mesmo a correr bem. E, portanto, por mais que os senhores deputados do PSD rasguem as vestes dizendo que são defensores absolutos da RTP ou que estão muito preocupados com o serviço público, a realidade é absolutamente contrária. Aliás, em eleições passadas, o PSD personificou esta preocupação com a RTP em antigos governantes. Mas esqueceram-se de dizer também um aspecto fundamental, é que antigos governantes do PSD, com tutela nesta matéria, como Nuno Moraes Sarmento ou Paiás Maduro, também consideram esta retirada da publicidade da RTP uma decisão errada e preocupante, e já agora o Rui Rio também partilha deste entendimento negativo em face deste plano. Escusado será dizer que estas três personalidades são insuspeitas de qualquer ligação às políticas do Partido Socialista. Portanto, chegados aqui, as duas questões muito concretas que lhe quero colocar são as seguintes. Nós sabemos que a RTP registrou no plano orçamental em 2023 e pelo 14º ano consecutivo resultados líquidos positivos e, portanto, consideramos que é irresponsável descapitalizar uma empresa pública que está financeiramente sustentável. E, portanto, em face do avanço deste plano e perante esta quebra de financiamento, como é que consideram que a RTP pode proceder a uma modernização da sua estrutura ou apostar em plataformas digitais, no fundo fazer mais com menos? Que estratégia é esta que pode ser seguida, se é que existe alguma estratégia? E, relativamente, uma segunda questão, relativamente aos trabalhadores. O plano prevê a saída de 250 trabalhadores, ora tal não estava previsto nas negociações anteriores, até porque nesta medida o processo de reestruturação, o plano estratégico que vinha sendo trabalhado, falava entre 80 a 115 trabalhadores. E, portanto, os valores que são necessários para concretizar esta pretensão são agora substancialmente superiores. E, portanto, pergunto-lhe de que forma é que vislumbram que estas preocupações possam ser cumpridas. E para terminar mesmo, Sra. Presidente, e até porque há aqui uma questão que foi referida e é importante salientar, tem que ver com o PRR. Nós já sabemos que o Governo não gosta de dialogar. Sr. Deputada, tem de concluir. Os seus deputados do PSD também não gostam de visitar o local, porque o que é certo é que tem havido investimento do PRR, aliás, só no Centro de Produção do Norte há 3 milhões de investimentos que estão a ser concretizados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra Virgílio Matos, em nome da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O fazer mais com menos, neste momento, nós já estamos, nós somos a televisão da Europa, isso é facilmente
constatável. Somos a televisão da Europa que já é, no fundo, low cost, aquilo que se falou aqui há bocadinho, já é low cost. Low cost porque temos... sim, mas o PSD também tem contributo. Também tem contribuído para isso. Tem, e está a contribuir agora de forma significativa. Nomeadamente este pormenor que já foi referido aqui pelo meu colega, da capitalização dos 14 milhões, eu já agora aproveitava para dizer que isso já estava a ser tratado no governo do PS. E isso incluía a entrada de precários, nessa altura já estava a ser tratado no governo do PS. Portanto, provavelmente aproveitaram o trabalho feito e ainda bem. Não, a nossa agenda não. A nossa agenda é muito simples. A nossa agenda é a defesa da RTP e do Serviço Público. Portanto, em relação à questão, eu não me distraio com este tipo de apartes. Em relação à questão de fazer mais com menos, é completamente impossível, porque nós temos neste momento já dificuldade em fazer o que fazemos com os que temos, não é? E, portanto, o fazer mais com menos pode levar a que realmente se passe a fazer menos. Passa a fazer menos, porque, obviamente, neste momento, se nós estamos a falar de 140 trabalhadores precários identificados, fora aqueles que não estarão identificados, que entram pelas compras e que não têm qualquer tipo de direitos e que trabalham horários infinitos para fazer o que fazemos. Obviamente, com esta redução que o PSD agora resolveu introduzir, que é quase estamos a falar de menos 125 pessoas, quando nós precisávamos era se calhar de mais 300 ou 400. Portanto, o fazer mais com menos é completamente impossível. É completamente impossível. Só quem não conhece a realidade da RTP e só quem não teve oportunidade de conhecer essa realidade falando com quem a conhece. Porque foi isso que não fizeram para elaborar este pretenso plano, sobretudo para a RTP. Eu acho inenarrável o que está aqui, é absolutamente inacreditável. Passava agora ao meu colega, Nelson Silva. Tem a palavra, se faz favor. Sim, a questão de fazer mais com menos, ou seja, acomodar este corte, só há 3 maneiras, mas isto vincula quem o impõe, não é? Ou deixamos de cair programação e grelha, ou deixamos cair trabalhadores, e aí temos mesmo que ir para despedimentos, não há volta a dar, ou então a forma de acomodar isto é deixar de digitalizar a empresa, de modernizar a empresa e tornarmos isto numa empresa muito reduzida do ponto de vista da representação da RTP no panorama do audiovisual. A questão dos trabalhadores é como o Virgílio já disse, ou seja, nós estamos no fio da navalha, do ponto de vista dos trabalhos. Não há trabalho na RTP em exterior ou interior em estúdio que não seja feito com recurso a gente precária, ou seja, trabalho precário. Por isso, não há um número efetivo para funções. Há funções que não vão ser possíveis digitalizar, vamos ser honestos, não é? Nós até podemos digitalizar um sistema de biométrico, podemos digitalizar a maneira como colocamos os conteúdos no ar, por exemplo, numa grelha automática, numa coisa qualquer, como já temos até. Isto até já é um mau exemplo, porque nós já temos isso. Mas há funções que... Eu não estou a ver, por exemplo, no plano fala-se de inteligência artificial. Eu gostava de ver a inteligência artificial nos exteriores a puxar os cabos das câmaras. De facto gostava, ou atrás de uma câmara. Ou seja, há funções que não vão ser passíveis de digitalização. A digitalização nessas funções é o melhoramento dos equipamentos, que neste caso a RTP já é, e ainda bem, já está em HD há algum tempo. Outra questão, e isso sim nós gostávamos de ter visto, era um melhoramento do que já existe, ou seja, apostarmos de facto nas novas plataformas, não retirando o que existe, por uma razão muito simples. Nós temos no país uma geografia e uma assimetria etária bastante grande, ou seja, há pessoas de alguma idade que consomem a RTP, aliás, é o público, ainda ontem o Ministro dizia, nós estamos a fazer a televisão para as pessoas acima dos 65 anos, a RTP maioritariamente é esse público. Mas eu pergunto, mas esses cidadãos não têm direito a ter televisão distribuída em canal linear? Porque não estou a ver eles adaptarem-se às novas plataformas de streaming, por exemplo. Agora, claro, para o público mais jovem, o streaming é fundamental e devemos apostar tudo, as fichas, nessa conversão. Não há volta a dar relativamente a isso.
Relativamente, acho que também já disse tudo, relativamente aos trabalhadores também já falei. Pronto, o plano vai sair muita gente, 250 pessoas, e a nós o que nos parecia mais correto, com a falta de pessoas que temos, era que saíssem 250, por rescisão amigável, e que entrassem 250 no mínimo, se possível até mais, disse. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Gostaria também de cumprimentar os membros da Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto e deixar duas notas iniciais. Em primeiro lugar, fazer apenas um comentário às palavras da deputada do PS, a deputada Sofia Andrade, dizer-lhe que, de facto, referenciou que a direita tem sido responsável por algumas medidas, mas a verdade é que a verdadeira direita ainda não governou em Portugal. Portanto, até lá ainda teremos que aguardar para tirar essa ilação. E em relação à interpelação feita também pelo deputado Ricardo Araújo, nós, inclusive, louvamos essa postura, mas até ao momento não temos tido essa mesma no decorrer dos encontros que tivemos com os vários ministros do Governo e, inclusive, também não é a expectativa que temos naquela que está a ser a discussão do próprio Orçamento de Estado, mas, obviamente, vemos com bons olhos que isso possa acontecer. Acho que é importante reforçar algumas ideias que aqui já foram transmitidas no decorrer das várias audiências. Em primeiro lugar, dizer que, ao contrário daquilo que havia sido afirmado inicialmente pela bancada parlamentar que suporta este governo, de facto não houve um diálogo com os vários órgãos. Isso é algo que está muito vincado. Todos aqueles que nós recebemos aqui nesta comissão disseram o mesmo e, portanto, fica muito claro que, mais uma vez, o governo mentiu. Em segundo lugar, dizer que, de facto, as contas não batem certo, ou seja, nós olhamos para um plano que incide muito na redução, como inclusive o próprio ministro Pedro Duarte mencionou recentemente sobre esta remoção das gorduras da própria RTP, mas não há de facto respostas para fazer a contrapartida a esse mesmo plano. Nós falámos sobre os custos desta operação em relação aos trabalhadores, aos 250 trabalhadores, já mencionámos também o tema da remoção da publicidade comercial e, de facto, não temos respostas a como é que esses mesmos custos ou a redução dessas mesmas verbas vão ser resolvidas. E parece-me que há um ponto também que não está a ser muito mencionado. Eu já o referenciei há poucas semanas atrás, sobre a questão da liberdade, naquilo que é o trabalho da própria RTP. Ou seja, nós temos um órgão que depende atualmente da CAV, que não é atualizada já desde 2016, que recebia também, em parte, devido a esta ferramenta da publicidade, e que agora vê ser removida essa mesma via. E, portanto, temos um órgão que cada vez mais torna-se dependente do próprio Estado, que já era, mas cada vez mais dependente do próprio Estado. E, portanto, a questão que fica, que foi colocada também pelo próprio Conselho de Redação, é de que forma é que a liberdade de ação, tanto do ponto de vista jornalístico como nas demais áreas, fica ou não posto em causa. Essa é uma questão que eu gostava de vos colocar e ouvir também o vosso parecer. E, em segundo lugar, perguntar-vos também de que forma é que esta eliminação da publicidade afeta ou não a estabilidade e a viabilidade da própria RTP Porto. Já há alguns anos atrás nós ouvimos falar de vários eventos que incidiram sobre esta estrutura, alguns já foi aqui relatado também por vocês, e, portanto, a questão que fica é de que forma é que esta medida vai ou não afetar ainda mais a atividade da RTP Porto. E colocar-lhe também uma outra questão, se existe ou não, da vossa parte, um receio de uma maior centralização em Lisboa, ou seja, se vai ou não haver, devido a este plano de ação, um redirecionamento maior no que toca às operações e àquilo que envolve a própria RTP Porto à capital. E, portanto, essas são as questões que gostaria de vos deixar. Agradeço mais uma vez. Acho que é uma audiência marcada por algumas inverdades, mas agradeço-vos mais uma vez pelo vosso contributo. Muito obrigado. Muito obrigada. Quem é que vai responder? Então tem a palavra Virgílio Matos, em nome da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente, essa questão da independência da RTP é uma questão que nos preocupa, porque, obviamente, desta forma estamos a criar uma maior dependência, obviamente, da decisão política. É uma situação que nos preocupa e para a qual não temos tido também respostas. Em relação à questão que o Sr. Deputado agora colocava no final, em relação a uma série de inverdades que aqui têm sido
ditas. Também nós estamos ainda sem perceber, e ficamos ainda mais sem perceber ontem, no encontro que tivemos com o Sr. Ministro no Porto, afinal, quem é que propõe o quê? Porque até agora tínhamos a indicação de que era o Governo que propunha esta medida de saírem dois e entrar um. Ontem o Sr. Ministro repetiu por várias vezes que isso terá vindo do Conselho de Administração. Provavelmente o Conselho de Administração irá passar por aqui, presumo eu, já passou, porque era importante perguntar realmente onde é que isto vem, porque isso também é fundamental para o apuramento da verdade, e aí perceberíamos melhor com o que estávamos a lidar. Portanto, basicamente seria isto, e eu agora passava aqui ao meu colega, ao Nelson. Faça favor. Sim, relativamente ao contrato de concessão e a parte que toca ao Porto, claro que nos preocupa. Ou seja, se não estiver, como tem estado até aqui nos contratos de concessão, um caráter de serviço público de largo espectro, ou seja, que tenha uma missão concreta para o Centro de Produção Norte, Açores, Madeira, delegação, correspondência internacional, os CPLP, esse tipo de serviço que a RTP tem para lá de Lisboa, vamos dizer assim, e da missão global da RTP, porque essa sim é decidida em Lisboa e é grande parte centralizada em Lisboa, mas depois temos toda este mostrar do país nestas vertentes que eu disse, país e não só, isso preocupa-nos. Sim, e isso obviamente que um corte no financiamento da RTP também se vai notar aí onde se nota mais, porque a missão é de tal maneira específica que, e com uma estrutura tão pequena, qualquer corte se vai notar mais e vai ser mais replicado do que onde a estrutura é maior. Mas, obviamente, nós não somos privilegiados dentro da RTP, nem somos prejudicados. Se houver cortes, vai afetar toda a geografia da RTP e, obviamente, as regiões e as delegações também serão afetadas. Relativamente à independência, claro, colocar não nos compete a nós, se é uma questão mais política, é mais para os senhores, mas como cidadão e como membro de um órgão que representa trabalhadores, ver inscrita uma verba no Orçamento de Estado, por exemplo, para complementar financiamento da televisão, é ficarmos completamente dependentes da verba de um governo. Isso preocupa-nos, é óbvio. Até aqui havia aqui alguma flexibilidade, porque havia ali uma verba que era por receitas próprias, estás no mercado. O que também é a RTP, estar no mercado, servia quase como um regulador natural. Muitas vezes fala-se em regulação imposta, não é? Ou seja, tabela de preços, tabelar preços. Este modelo que a RTP tinha no campo da publicidade, eu vejo como benéfico, porque é um regulador natural que está no mercado a concorrer, já concorre com menos minutos, por isso tem aqui até já o que pode compensar, o que já outros dirão, mas tem a CAV, ok, uma coisa dava para a outra. Agora, desaparecer, o que vai fazer é encarecer os preços da publicidade e até, podemos dizê-lo, ficando só 2 operadores em espaço aberto, pode dar asa até uma cartelização, mas isto é uma suposição, não quer dizer que seja assim, como é óbvio, mas a gente sabe, quanto mais reduzirmos os players num determinado negócio, mais monopólio se torna. Pronto, mas isso E agora, para finalizar, nós temos aqui uma questão. Nós temos um Conselho de Administração que foi escolhido há pouco tempo, com base num plano estratégico, que não me parece que é muito acomodado neste plano que está aqui em cima da mesa. Ou seja, o que nos dá aqui a entender, e é uma pergunta, é quase que uma pergunta, se isto não será uma maneira de empurrar o Conselho de Administração para fora da RTP. Porque temos aqui um problema, temos um plano estratégico com o qual ele concorreu e que tem 3 anos para executar, mas que não é acomodado nas medidas que o Governo agora lança. Então a pergunta que fica no ar é, como é que nós vamos fazer isto? Este Conselho de Administração tem condições para executar um plano que não se acomoda no projeto que o CGI, órgão independente, validou e deu aval para ser implementado na RTP durante 3 anos? Eu não sei como é que se vai fazer esta acomodação, sinceramente. Tenho aqui muitas dúvidas e é uma preocupação também que os trabalhadores têm. Disse. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria cumprimentar os representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP aqui presente, considerar pelo conteúdo das vossas intervenções que se justificou plenamente a vossa vinda aqui. Esta audição já vai adiantada e, portanto, já
já nos habilitaram com as vossas opiniões críticas acerca do que foi anunciado pelo Governo para a RTP, que passa de facto por uma redução dos recursos financeiros e dos recursos humanos, relativamente aos quais nós próprios já tivemos a oportunidade em anteriores ocasiões de manifestar não só a nossa perplexidade, como a nossa contestação a esta medida, pelo que ela significa de desvalorização do Serviço Público de Televisão. Mas creio que há uma questão sobre a qual ainda vale a pena, apesar de tudo que já foi dito e para não estarmos aqui a repetir coisas, de ter uma opinião da vossa parte. Pelo seguinte, é a primeira estrutura que aqui está representada que tem uma pertença regional, ou seja, a RTP Porto. E a dimensão não eu diria, vá lá, permite-me uma questão, não lisboeta, ou seja, não sediada em Lisboa. Nós sabemos que obviamente a sede da empresa é em Lisboa, a sede principal, e a vocação da RTP é nacional e internacional, mas porventura também regional. E aqui não apenas nas Açores e Madeira, que têm também estruturas próprias, mas há aqui uma questão que não foi ainda muito abordada, que é a presença da RTP no conjunto do território nacional. Que fica um pouco a sensação que já teve melhores dias, designadamente em matéria de rádio, não é? E porventura televisão, dirão, ou seja, a questão que gostaria de vos ouvir é como é que veem a inserção da RTP no conjunto nacional, quer a valorização ou não da RTP Porto, mas eventualmente também de outras delegações ou de delegações, porque a da RTP no Porto não é propriamente uma delegação, é mais que isso, mas de delegações da RTP que pudessem permitir uma cobertura maior, designadamente em termos jornalísticos ou de culturais, da RTP ao conjunto do território nacional. Como é que estão a ver isto? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra Virgílio Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão que o Sr. Deputado está a colocar, e muito bem, a questão nomeadamente do Porto, do Centro de Produção do Norte, é uma questão que, ao longo do tempo, nós temos vindo a ter que nos bater precisamente por essa representação regional. E há aqui um aspecto no plano de ação que nos levanta também preocupações nessa matéria. Porque ainda há bem pouco tempo nós tivemos a pretensão de venda de terrenos, mas não eram só terrenos, eram terrenos que punham em causa a produção do Centro de Produção do Norte, na altura. Essa venda de terrenos, que estava a ser gizada, digamos assim, pelo Conselho de Administração na altura, acabou por ser parada por intervenção, nesse caso, do próprio Governo do Partido Socialista. E a autorização para a alienação de qualquer património teria que passar por uma autorização expressa na altura do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, porque se levantavam questões relativamente a outros terrenos que tinham sido vendidos que poderiam realmente, isso veio na imprensa, poderia haver ali qualquer coisa por trás menos clara. Aqui está outra vez, e foi ontem referido novamente pelo Sr. Ministro, que uma das coisas que foi pedida pelo Conselho de Administração foi precisamente a libertação da possibilidade de venda desses terrenos que eventualmente estavam impedidos de fazer até agora. Nós sempre entendemos que não é a gestão não se faz, isso é a gestão mais fácil, mas a que tem menos futuro, a gestão que passa pela alienação de património. Em relação à questão que o Sr. Deputado põe também relativamente aos centros, às delegações da RTP, a RTP já teve em tempos uma presença mais forte das várias delegações, inclusivamente com programas no Canal 1. Isso também deixou de ter, porque para isso é preciso dinheiro. E o que estamos a ver aqui é um corte de verbas. Não se está a olhar para isso seriamente, e seria muito importante para a coesão nacional, inclusivamente. Vou passar a uma colega.
Faça favor. Só para concluir, claro que o desejo de quem trabalha na RTP e de quem gosta do serviço público de televisão, rádio e online é que pudéssemos estar mais representados nas regiões. Sabemos que há regiões que têm um déficit dessa representação. E como o Sr. Deputado disse bem, a representação não passa só pela informação, a parte cultural também. E hoje em dia as nossas delegações limitam-se muito à parte informativa, porque foi-se encolhendo a manta e obviamente não chega para tudo. Como também gostaríamos, obviamente, de ver grandes eventos produzidos, por exemplo, no Porto, com as pessoas que trabalham no Porto. Estou-me a lembrar, por exemplo, um festival da canção. Se fosse feito no distrito do Porto, provavelmente também teriam que ir muitos técnicos de Lisboa. Ou seja, era positivo ter esse caráter regional nas diferentes regiões e ter uma maior representatividade e abrangência. A essa pergunta respondo claramente que sim. É isto que o meu colega acaba de dizer. Era a quarta opção que me faltava para acomodar a retirada de verbas, que é vender os dedos. Ou seja, os anéis já foram, agora vamos começar a vender os dedos. E esta de alienar terrenos, estrangulando um centro onde está agora, por exemplo, a fazer expansão de estúdios, estrangulando uma possível expansão futura, também vem na sua primeira pergunta, que era o que nós gostaríamos de ver no Porto, a expansão. Mais programas de rádio, mais televisão, começar a trabalhar mais ativamente nas novas plataformas. Todo esse mercado nós gostaríamos, obviamente, de fazer e estamos preparados no Porto para o fazer, não tenho dúvidas. Nós temos trabalhadores qualificados para isso. Nessa matéria, deem-nos as ferramentas e a missão e nós cá estaremos para enfrentar disso. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e também muito obrigada aos representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Porto, que eu vejo aqui a defender, de facto, os interesses dos trabalhadores. O sindicato, antes desta audição convosco, referia que no plano de ação para a comunicação social não via incorporadas medidas que eles próprios tinham sugerido neste plano que protegessem os trabalhadores. Depois fomos, surpreendentemente, disseram-nos na Comissão de Trabalhadores anterior que queria flexibilizar as leis do trabalho, as contratações na RTP, e nós vemos isto com alguma preocupação. Indo agora ao encontro do que vocês acabaram de dizer, que o trabalho dos precários não está aqui contabilizado neste plano, há déficit de trabalhadores segundo a vossa perspectiva e a perda de receita que nós vimos com a perda da publicidade é uma perda permanente e, portanto, a questão é se vocês corroboram, já parece-me que não, pelo que foi dito, o que foi dito pela Comissão de Trabalhadores anterior, que acabou a defender que havia saídas voluntárias, era tudo voluntário, as pessoas saíam voluntariamente. Se vocês concordam com isso. A outra questão é se imaginam uma RTP sem publicidade, se sim, o que teria de acontecer para que assim fosse, para que não houvesse uma descapitalização que tornasse o serviço prestado de pior qualidade. Por exemplo, seria possível um aumento da contribuição audiovisual, se concordam, ou então uma maior orçamentação vindo do Orçamento de Estado. Para um governo de direito isto deve ser um bocadinho difícil de conceber, daí que vos faço essa pergunta. E finalmente, uma vez que esta representação que aqui temos é dos trabalhadores da RTP Porto, no plano do governo diz-se inovar-se-á não apenas nos modelos de oferta dos seus conteúdos, mas também nas delegações e centros de produções descentralizadas. Portanto, esta inovação será também na parte dos centros de produção, como o Porto, etc. E eu pergunto se isto vos causa alguma preocupação ou se, pelo contrário, acham uma boa medida esta ideia de que nos centros fora da Grande Lisboa também será feita uma inovação, que não sabemos muito bem qual é, mas se sentem, de alguma forma, preocupados com esta questão. E não me vou alongar mais, porque já foi feitas tantas perguntas repetidas que eu agradeço os vossos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra Virgílio de Matos, em nome da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.
era importante desmistificar aqui uma situação que também vem neste plano e que se prende com isto. Nós, neste momento, em termos de... Quando se fala de digital, eu realmente gostava que alguém me dissesse do que estamos a falar. Porque nós, neste momento, já temos essas valências todas. Eu sei que há aqui potencialmente alguém que não concorde, mas eu que trabalho lá sei que é assim. Nós já temos essas valências. Temos jovens, neste momento, muito qualificados, não estão a ser pagos como deviam, como já referi aqui algumas vezes, e era mais importante que quando, neste plano, há uma preocupação latente com a questão da entrada de novos jornalistas, etc., isto é mais fácil de resolver de imediato, porque isto compete precisamente ao Governo. O Governo tem que dar orientação à RTP para resolver este plano, no fundo, para fazer cumprir a lei. Uma lei que foi aprovada na Assembleia da República que tem a ver com a lei que é a Lei do Trabalho Digno. Só basta cumprir isso e não deixar andar isto a arrastar nos tribunais. O Governo, o Estado, é o acionista único da RTP. Pode fazer esse tipo de intervenção e compete-lhe fazê-la. Portanto, em relação a esta questão, basta fazer isto para nós termos o problema resolvido em termos de qualificações e em termos de digitalização. Porque o que estamos aqui a falar, como já há pouco o meu colega, falamos disto do digital e isto fica assim a pairar como uma coisa extraordinária. O quê? Estamos a falar de uma plataforma onde vamos colocar os conteúdos? Já existe. Ontem o Sr. Ministro disse que era a melhor plataforma que existia para isso. Ela já existe. Temos pessoas para colocar lá os produtos. Nós o que precisamos é de dinheiro para fazer os conteúdos. Isso precisamos. Porque não digitalizando, não vamos deixar de ter que produzir na mesma. Nós, no fundo, aqui estamos a falar de uma diferença de distribuição. A distribuição poderá ser comatada dessa forma. Agora, a produção de conteúdos continuará a necessitar de verbas que não estão aqui previstas e continuará a necessitar de recursos humanos. Por favor. Sim, e também estamos aqui a falar na questão das saídas. Pronto, as saídas, temos aqui um problema com estes planos voluntários. Planos voluntários, é óbvio que haverá trabalhadores que os querem, haverá trabalhadores que não pensam sequer recorrer a eles, e os planos voluntários têm um problema. Não há garantia que se cumpra o objetivo que está a ser anunciado. Eu dou um exemplo muito, muito concreto. Podemos ter um trabalhador muito qualificado numa determinada área, a administração diz que se reserva o direito de o prender. Mas depois podemos ter outro trabalhador que não é tão qualificado e que até pode não interessar para este plano, e atenção, todos os trabalhadores importam, mas acho que percebem o que eu quero dizer, e ficar na empresa porque não se vai candidatar. Ou seja, não há uma seleção nas apetências, ou uma modernização dos seus trabalhadores com formação. Por exemplo, uma das formas de fazer esta modernização é a formação. É incentivar a formação dos trabalhadores, e as pessoas podem ser convertidas. Eu pergunto, porque é que antes de se começar a pensar no desmantelamento de trabalhadores, porque é disso que estamos a falar, são 125 menos, são 125 menos. Acontece simples. Se saem 250 e entram 125, há 125 menos. Isto é matemática simples. A minha filha consegue fazer esta conta muito fácil. Se há menos trabalhadores que vão ficar na empresa, porque é que não se tentou primeiro fazer a sua conversão? Porque é que não se partiu para esse plano? Primeira questão. Segunda questão, o que é que o fim da publicidade traz? Ora, traz menos dinheiro, isso é óbvio. E ainda não há. Eu vi uma celeridade em anunciar o fim da publicidade, mas ainda não consegui perceber como é que este dinheiro vem para a RTP, como é que se tapa este buraco. Isso não estava no plano, ou seja, aquele anúncio foi tipo um bolo rei, em que a fava saiu à RTP. Pronto, final parágrafo. Foi basicamente isto. A questão das delegações. Como é que se vai inovar nas delegações? Pois, esta é uma excelente pergunta, porque há delegações que estão esmifradinhas. Ou seja, que têm duas pessoas, um câmara e um repórter, que também têm que folgar. Ou seja, já estamos em deficiência na cobertura territorial. A verdade é esta. Se acontecer alguma coisa nos dias em que eles estão de folga, tem que se deslocar de outra geografia para poder cobrir. Já não tem a mesma versatilidade nem o mesmo grau de resposta. Ou seja, ou queremos uma resposta eficiente ou não queremos, mas isso faz parte do que serviço público queremos ter. E é essa é que é a grande discussão. Que serviço público queremos ter? Queremos ter um serviço público de pouquinho ou um serviço público eficiente e que tenha os recursos necessários? Não é ter a mais,
É os necessários para fazer a missão. Nós, neste momento, já não temos. E a empresa, se não tem apresentado prejuízo nos últimos 2 anos, em muito deve também ao esforço dos trabalhadores que, de facto, acumulam trabalho e se vão dedicando à empresa. Disse. Muito obrigada. E voltando agora ao grupo parlamentar requerente, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria agradecer à subsecretaria do Porto ter vindo, ter-nos dado a sua perspectiva. É, obviamente, levanta um conjunto de preocupações que nós acompanhamos e que temos vindo também a verificar à medida que vamos aprofundando este tema e esperamos que possamos, através do Parlamento e sempre em diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores e com os restantes órgãos de direção e órgão de opinião e geral independente da RTP, ajudar a que esta medida anunciada não se concretize como uma machadada no serviço público de televisão e a trazer, pelo menos, transparência sobre este processo e julgo que, desse ponto de vista, contam connosco e esperamos poder garantir que a RTP não fica diminuída no serviço que presta à população portuguesa e ao país e à coesão territorial. Obrigada. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra. Agradecemos a possibilidade que nos deram de estar aqui, também descentralizando a discussão à volta da RTP, esse é um ponto muito positivo, trazendo a nossa perspectiva do Norte e de representação, e era esse o caminho que nós queríamos que fosse apontado, era um caminho de reforço do serviço público, percebendo, obviamente, internamente, como se melhora, como se trazem novas apetências, novas competências, como se digitaliza, como disseram aqui, percebendo primeiro o que é essa digitalização, porque eu acho que a digitalização não pode ser só uma palavra bonita que fica bem nos relatórios, tem que ter consequência, e a consequência é primeiro percebermos o que ela é e depois aplicá-la. E, mais uma vez, agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda, uma vez que há pedidos para intervir na segunda ronda. Tem a palavra a senhora deputada... Sr. Presidente, permite-me só dar uma explicação. Eu tenho que sair porque tenho uma reunião agora a começar outra comissão. Queria pedir desculpa porque estão aqui a pedir do Bloco de Esquerda, mas nós de facto não temos possibilidade de ficar para a segunda ronda. Eu peço desculpa, também terei de sair agora também. Muito bem. Peço desculpa. Se não, os deputados, toda a gente sabe que as senhoras e os senhores deputados têm várias comissões que estão a decorrer, têm outros trabalhos que estão também a decorrer na Assembleia da República e que têm de se organizar de forma a poder colmatar todas as necessidades. Dito isto, portanto, não é por desinteresse que os deputados não estão mais presentes e alguns grupos parlamentares não estão representados porque têm outros trabalhos e outras comissões. Mas, passando então à segunda ronda, tem a palavra a senhora deputada Sofia Carreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Obrigada, senhora Presidente. Não me vou alongar muito, é só para dar nota que para mim, para nós, esta audição foi um exercício antropossociológico, na plenitude da sua palavra, em que acolhemos e bem, a Subcomissão dos Trabalhadores da RTP do Porto. Pedimos alguns contributos e, infelizmente, nenhum dos contributos que nós pedimos foram respondidos e, portanto, é importante dar essa nota e que fique registado. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora só respondem no fim, de acordo com o regimento. Tem, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado Sofia Andrade. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero apenas reiterar os nossos agradecimentos perante todas as informações que nos foram dadas. De facto, temos uma preocupação real com este futuro da RTP, uma preocupação com o Centro de Produção do Norte, onde, de resto, já aqui disse que tem sido feito um grande investimento, seja na eficiência energética do Centro de Produção do Norte, seja no apoio à transição para uma economia com baixa emissão de carbono. Sabemos que temos obras em andamento, um novo estúdio de informação, está a ser renovado o estúdio da produção de conteúdos, portanto,
tem sido feito um vasto investimento na RTP, nomeadamente na RTP no Porto, e, portanto, queremos que este investimento seja um contínuo e que não sofra aqui nenhum retrocesso com este plano que o Governo se prepara para implementar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para colocar uma questão e reforçar algo que aqui foi dito por vocês. Se porventura, de acordo com aquilo que aqui foi dito em relação ao plano de saídas voluntárias, não tão voluntárias, se confirmam ou não que em conversa com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Sr. Dr. Pedro Duarte, que o mesmo colocou o ónus da iniciativa da saída destes 250 funcionários, única e exclusivamente sobre o Conselho de Administração. Muito obrigado. Muito obrigada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Para responder, então, tem a palavra Virgílio Matos, do grupo da representação da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu acho que o grupo parlamentar, não estou a dar nenhum conselho, mas o grupo parlamentar do PSD poderia ter aproveitado para perguntar aquilo que não viu esclarecido, porque nós, inclusive o meu colega tem isso aqui anotado, as perguntas que foram feitas foram todas respondidas. Se havia alguma, nós poderíamos ter respondido. Em relação à pergunta do Sr. Deputado do Chega, efetivamente, o que foi ontem transmitido e é público, porque foi numa sessão que aconteceu no Coliseu do Porto, aberta, o Sr. Ministro disse que tudo isto, neste caso estava-se a referir à questão das saídas e das potenciais entradas, ainda estava a aguardar que lhe chegasse, mas veio tudo da origem, digamos, do Conselho de Administração. Havia um plano, efetivamente, o Conselho de Administração tinha um plano que não era este, que nasceu, como eu disse há pouco, que nasceu da situação de ter que reintegrar trabalhadores e faria as saídas com essa finalidade. Depois aparece aqui um plano que nós desconhecíamos, que é da saída de 250 trabalhadores. Ainda por cima, o que nos preocupa mais é a potencial entrada de 125 que não correspondem sequer àquilo que neste momento já existe em termos de precariedade na empresa. Portanto, a resposta é sim. Muito obrigada. Deseja acrescentar? Então, faça favor. Não, é só porque as questões que foram feitas aqui pelo grupo parlamentar do PSD relativamente à contratação de jornalistas, eu acho que respondi de forma clara, eu anotei aqui, e é muito simples, a justificação que eu dei e o que eu disse é que não há só jornalistas na empresa. Claro que as medidas que forem para introduzir dinheiro numa empresa de comunicação são sempre positivas. Agora, temos que ver de onde ele vem, como ele vem e o que é que traz como consequência. Essa é uma das questões. A questão dos reenquadramentos também foi respondida, o plano de rescisão também foi respondido, a questão dos 14 milhões também foi respondido. Não consigo perceber o que é que ficou por responder e basicamente é o comentário que me apraz. Se calhar não foram as respostas que queriam e por isso ficamos assim, disse. Muito obrigada. Chegamos então ao fim desta audição. Agradeço a presença dos representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, os esclarecimentos que deram às senhoras e aos senhores deputados e desejo-lhes um bom regresso ao Porto e bom trabalho. Peço que não saiam porque nós temos aqui alguns pontos que são inadiáveis.